senhoria, dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco, é uma honra poder recebê-lo novamente. Temos uma história no passado de construção juvenil e vê-lo, toda essa sua ascensão profissional ao longo desses anos que estivemos, inclusive academicamente afastados, eu não posso deixar de frisar nesta gravação que me sinto muito honrada, inclusive pela trilha da vossa do desenvolvimento da vossa atividade profissional em defesa especialmente das pessoas, dos portadores, né, de necessidades especiais, que é, inclusive, uma pergunta que eu ia fazer ao senhor, a Vossa Excelência me perdoe, a respeito da terminologia que nós devemos usar quando nos referimos a essas pessoas. Mas, enfim, eu vou encerrar minhas palavras, vou apresentar o currículo do doutor Marcelo para que vocês possam gozar exatamente do conhecimento e beber do conhecimento do doutor Marcelo. Professor pós-doutor Marcelo Valho, é advogado e docente atuante em direito empresarial humano, direito das pessoas com deficiência, direito dos vulneráveis, idosos, crianças, LGBTQI+, educacional e direito das pessoas com doenças raras. É pós-graduado e com especialização lato sensu em direito público pela Escola Paulista da Magistratura de São Paulo e pós-graduado com especialização lato sensu em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional. Mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de Buenos Aires, doutor em Direitos Humanos pela FADISP, pós-doutor em Direito pela Universidade de Messina, na Itália, pós-doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, autor de obras literárias jurídicas devidamente publicadas, como, por exemplo, Direitos de Personalidade nas Relações do Trabalho, publicada pela LTR, Síndrome de Burnout e Responsabilidade do Empregador, também pela editora LTR, e o Instagram e Facebook do professor é @professor Marcelo Valho, ambos com um L só, e o Twitter, professor Marcelo Valho. Meus amigos, como vocês podem ver, o nosso convidado de hoje tem um currículo incomparável, de uma absoluta honra para nós aqui conosco. Então, eu gostaria de agradecer e passar a palavra ao nosso nobre convidado para que possa fazer jus, né, aos seus conhecimentos, porque para nós, como eu disse, reitero, é uma honra tê-lo conosco, professor. Muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Gostaria de aqui me apresentar a minha gratidão, né, de aqui me encontrar. Gostaria também, né, de cumprimentar a minha querida amiga, professora doutora Luciana, que é uma amiga de longa data, competentíssima professora, né? Eu poderia aqui falar de diversos adjetivos, não só como docente, mas como pessoa. Tivemos longo tempo, né, de docência juntos. Foi uma das melhores épocas da minha vida de docente, né? E o meu enorme carinho pela a professora doutora Luciana. É um carinho enorme. Eu gostaria de cumprimentar também ao nosso presidente, né, pela oportunidade, nosso presidente da UAB. Gostaria de cumprimentar, independentemente de não se encontrar aqui, mas, né, o nosso grande amigo, Dr. Marcelo, né, Dr. Marcelo, que infelizmente teve um problema na estrada, mas é uma pessoa que eu admiro e que muito contribui com o pouco que eu tento defender, né? E tudo isso que nós estamos levando em consideração com relação a esse tema, eu poderia resumir, né, que essa indignação em si, ela já foi falada há muito tempo, tá? Eu poderia aqui citar o Rui Barbosa, aspas, né? Ele sempre, como o mestre dos mestres, ele fala: o único interesse do civilismo, a única exigência do seu programa é que se observem rigorosamente as condições da justiça.
Civilismo quer dizer ordem civil, ordem jurídica, a saber, governo da lei contraposto ao governo do arbítrio, ao governo da força e ao governo da espada. Para quem me conhece, sabe como eu trabalho. Eu sou muito combativo, eu amo o direito constitucional contemporâneo e a história do direito constitucional. Então, eu venho estudando com certa profundidade e, efetivamente, o que a nossa querida doutora Luciana disse. Eu escrevo demais, eu me manifesto constantemente nas minhas redes sociais, quando eu observo que, infelizmente, o poder público ele ultrapassa os seus limites, ou quando ele se utiliza do direito de uma forma equivocada. Essa forma equivocada, eu já tive até a oportunidade, né, de escrever um artigo, não faz muito tempo, que é possível aí, né, ficarmos totalmente indignados quando há o uso e criação de leis com uma arma para uma finalidade política, para uma finalidade política social que não seria alcançada. Seria uma tentativa ou uma forma aparente, planejada para praticar um ato que tem a aparência de legalidade, mas para uma finalidade política que é, na sua grande maioria, ilícita. Tá? Aonde você quer chegar, Marcelo? Eu quero chegar num tema, né, que chama-se lawfare. Quando nós falamos em lawfare, nós podemos trazer para a nossa realidade de hoje. Tá? Posso dar como exemplo clássico, né, a utilização da Lei de Segurança Nacional para fins políticos, para calar opositores, para calar pessoas com opinião distinta dos detentores do poder. Tá? E aqui, a lawfare, ela pode ser utilizada, né, em regra, através de 3 dimensões. Né? A escolha conforme a lei da jurisdição onde serão julgados, né, os agentes. A escolha da lei para aniquilar o inimigo. A escolha da lei, vejam só. O uso da mídia e das redes sociais criando uma guerra de informações e uma guerra psicológica, sendo que, posso dar como exemplo clássico aqui, né, é a chamada judicialização da política. E também as fake news, que são, hoje, né, um enorme problema, que nada mais são do que um meio para legitimar uma informação falsa. Quando eu falo, então, dessa indignidade, esse dever de indignidade, obviamente que quando a gente se manifesta expressamente de forma pública, você está sujeito que a outra parte se utilize em algumas oportunidades do lawfare. Tá? E eu, obviamente, em razão dessa minha exposição, constantemente eu sou atacado de uma forma até mal educada, né, a respeito. Mas eu não recuo, né, porque esse é um dever do advogado, o dever de se manifestar. Nós temos duas acepções desse dever de indignação. Né? Nós temos uma hipótese pública, que é aquela que você se manifesta como profissional, como advogado, perante os meios possíveis de divulgação. Tá? E nós temos a possibilidade do dever de indignação ele ser apresentado dentro do próprio órgão jurisdicional. E esse é um tema que decorre do direito americano, chama Duty of Outrage, né? Que nada mais é do que o dever de indignação. Esse dever de indignação, para alguns, ele está muito vinculado ao direito penal, tá? E aí se fala e se conceitua esse dever de indignação como a obrigação do advogado de defesa de falar a verdade ao promotor e ao tribunal quando o sistema de justiça criminal
for injusto. Então, nós temos aqui uma situação em âmbito jurisdicional e uma situação que é extrajudicial e que também é um dever do advogado, porque o advogado é um ente indispensável à justiça. Se nós, né, não participarmos da busca, do cumprimento do Estado democrático de direito, obviamente que nós trazemos para a nossa sociedade um risco, tá? E esse risco que eu tento, de todas as formas, afastar, tá? Então, nós estamos num momento hoje, infelizmente, num momento de total instabilidade. E como eu hoje me manifestei expressamente, de propósito, né? A professora Luciana, ela foi bem clara, né, no meu post, né, de hoje. O meu post, eu dizia que eu não sou nem direita e nem esquerda, eu sou direito e justiça, tá? É exatamente isso que é a nossa obrigação de manifestação e indignação de certos atos que vêm ocorrendo. E como, né, participante, integrante da OAB, dessa magnífica OAB que aqui, né, nós estamos, eu acho que é indispensável que a OAB volte a ser protagonista. É indispensável, porque é um órgão que tem um poder muito maior do que nós imaginamos. Não adianta mais ficarmos como muito bem falado pela professora Luciana, através de notas de repúdio. Infelizmente, as pessoas em que são direcionadas essas notas de repúdio, essas pessoas, elas ouvem, mas não raciocinam. Entra por aqui e sai pelo outro lado. Infelizmente, é uma situação notória. Tá? Notória. Então, essa minha indignação, ela, obviamente, ela é apartidária. E eu também acho que na figura de advogado, né, obviamente que nós temos, né, nossas buscas de ideologia política, óbvio, mas quando nós nos manifestamos como um ente essencial à justiça, independente, nós temos que levar em consideração aqui sempre, sempre, o cumprimento do maior ordenamento jurídico do nosso país, que é a Constituição Federal. E a Constituição Federal hoje, tá, ela está sendo interpretada pelos nossos chefes do Poder Executivo de uma forma, vamos dizer assim, confusa. Não é a hermenêutica jurídica adequada que está sendo ali apresentada. Não estão, né, aí nesse caso, se utilizando da Constituição para a defesa das liberdades individuais. E também não estão, infelizmente, cumprindo e obedecendo a uma das matérias essenciais da Constituição Federal, que nada mais é do que a divisão e organização dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Nós temos que aqui deixar bem claro que os poderes têm suas devidas funções típicas, suas funções atípicas, só que nenhum poder tem o direito de abusar do seu direito frente ao outro poder. Então, eu observo que nós estamos numa situação em que o poder executivo ele vem bombardeando não só o poder legislativo, mas principalmente o maior representante do poder judiciário aqui no nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, aí nesse caso, ele foi afetado essa semana através de um pedido de impeachment feito pelo excelentíssimo presidente da República em face do ministro Alexandre de Moraes. E eu tive a oportunidade de me manifestar e mostrar a minha indignação
como docente, como advogado, mostrando que ele não poderia usar daquela peça processual, daquele tipo processual, para aquilo que ele apresentou como fato na sua petição de pedido de impeachment, né, do ministro Alexandre de Moraes. Lá ele discutia sobre as regras e no tocante à abertura dos inquéritos junto ao STF, e discutia que ele era, né, falava expressamente que ele era inocente, que não tinha praticado nenhum ato contrário. Obviamente que, quando você se utiliza de um pedido de impeachment para a tentativa de se defender de inquéritos abertos no STF, obviamente que você está se utilizando de um mecanismo incorreto. Então, nós estamos aí falando de que não é possível nós nos utilizarmos, tá, de um pedido de impeachment como sucedâneo de direito de defesa de inquérito. Da mesma forma, está sendo utilizada uma lei de crime de responsabilidade de forma indevida, configurando o lawfare especificamente. E é uma forma de, vamos dizer assim, afetar o poder judiciário, né, de um jeito político, porque, juridicamente falando, já foi rejeitado pelo presidente do Senado esse pedido. Mas olha o impacto, né, moral e olha o impacto de imagem que está por trás disso. E o advogado em si, né, ele tem a obrigação de se manifestar a respeito dessas situações. Eu falo também em outro aspecto importantíssimo, também foi proposta pelo presidente da República uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, discutindo a respeito das aberturas dos inquéritos pelo ministro Alexandre de Moraes. Só que quem é aluno hoje, quem foi meu aluno, quem foi aluno da professora Luciana, é aluno da professora Luciana, sabe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação constitucional subsidiária, que ela só pode ser utilizada como ação, como se fosse a final, a derradeira, a última das ações para a busca dessa constitucionalidade ou inconstitucionalidade e afetação do preceito fundamental. Você não pode se utilizar da ADPF também como sucedâneo de direito de defesa. Então, novamente, nós estamos observando a utilização da nossa máquina processual de forma inadequada. Nós temos a possibilidade jurídica do pedido ali posta, a possibilidade jurídica do pedido constitucional ali. Entretanto, o interesse de agir, falando de forma processual, o interesse de agir, que ele é dividido naquele binômio de necessidade e adequação, ele não está preenchido. Pode até configurar, ele tinha a necessidade de se manifestar em busca desse direito. Só que a adequação está errada. O meio da busca do direito está totalmente incorreto. O veículo da busca do direito está totalmente incorreto. E essas situações que eu acabei de levantar a vocês foram situações que me levaram à escrita de alguns artigos, também a algumas entrevistas em veículos, né, de comunicação, de mídia, né, e que eu entendo que não só nós, né, devemos nos manifestar, mas eu acho que chegou o momento, né, para que a gente tenha uma segurança e que não tenhamos um risco de desordem, que agora a nossa OAB, né, ela venha e participe. Como participou nessa situação a OAB Nacional, através de um parecer
enviado ao presidente do Senado falando que era inviável, né, a admissão do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, essa indignação, esse dever de indignação do advogado, tá? Ele pode ser, né, exercido em âmbito judicial, como eu falei, do outrage, né, o Dutch of outrage, né, que é o dever de indignação, a obrigação do advogado de defesa de falar a verdade ao promotor e ao tribunal quando o sistema de justiça criminal for injusto. E aí tem um outro dever, né, de indignação que cabe a nosso vinculado direito de personalidade, né, de liberdade do pensamento. Outro aspecto que eu gostaria aqui de abordar é que a indignação ela não pode ser confundida com abuso de direito. Nós temos limites. Então, esse é o grande aspecto que é importante que aquela pessoa que está se expondo, como nós nos expomos, a professora Luciana, eu, o professor Marcelo e vários outros que escrevem, né, nós temos que seguir essa regra de que nós podemos até praticar atos lícitos de opinião pública a partir do momento em que a gente ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, nós podemos, aí nesse caso, cometer um abuso de direito, que é um ato lícito equiparado a ilícito. Onde eu quero chegar? Tudo aquilo que eu me manifesto de forma de indignação, eu respeito sempre essa regra mínima. Sempre. Tá? E o que eu observo é que, né, o poder executivo e o poder legislativo, na figura de alguns representantes, hoje se encontram falando de que o direito à liberdade de manifestação é como se fosse um direito absoluto. Só que, né, nós não podemos falar em direito absoluto, porque pode estar em combate a um outro direito, e aí nós temos que nos utilizar de um princípio, né, jurídico alemão, né, que é conhecido por todos nós, da ponderação. E aí aquele que está sendo mais afetado, né, o direito constitucional que está sendo mais afetado é que deve ser tutelado, protegido. O que acontece nada mais é do que uma interpretação extensiva da liberdade, né, de expressão, falando que é de forma absoluta, só que a liberdade de expressão, independentemente do poder que estiver se manifestando, tem certos limites. Nós estamos falando aí, nesse caso, né, de um direito de personalidade, mas que ele tem certos limites. O direito à voz, o direito à opinião pública, ele nunca será absoluto. Obviamente que nós temos o direito de nos manifestar, óbvio que levando em consideração a licitude da sua manifestação. Então, observo hoje uma crise, né? E aí eu posso aqui apresentar, né, aos colegas a minha indignação com esse tipo de interpretação da liberdade de expressão, né, por parte do Poder Executivo e por parte do Poder Legislativo. Então, cabe a nós fazermos com que esses poderes sejam bem orientados, tá, no tocante à interpretação desse direito e liberdade individual. Né? Eles colocam o direito à vida e o direito à liberdade de expressão como se estivessem todos no mesmo pacote, né? E dão a mesma interpretação aos dois. Então, nós temos que tomar cuidado. E sempre, né, eu fiz também, né, um estudo a respeito,
no tocante ao aspecto da palavra negacionismo, né? Estou falando novamente de forma apartidária e de forma científica, né? E houve um estudo, né, por parte de um pós-doutorando da USP, da Universidade também de Cape Town, na África do Sul, tá? Também conciliado com a Faculdade Getúlio Vargas, e que apontou que, infelizmente, as falas do excelentíssimo presidente da República, durante os primeiros 6 meses, né, pós início de pandemia, todas eram de forma negativa. E isso me trouxe, obviamente, uma indignação enorme, porque era uma situação notória, mas que, infelizmente, não foi explorada de uma forma democrática, de uma forma conforme as nossas regras constitucionais que poderiam ser usadas. Tá? Não estou falando aqui se ele está certo ou se ele está errado, o nosso excelentíssimo presidente. Não é isso. Eu estou falando da postura. Eu estou falando do respeito mínimo aos direitos constitucionais, às liberdades, aos direitos que se encontram especialmente previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Perfeito? Bom, são aspectos que eu amo falar, tá? Eu poderia aqui ficar aqui conversando e debatendo muitos e muitos assuntos especificamente, tá? Mas não é possível ficarmos 2, 3 horas aqui, né, conversando, né? E desde já eu agradeço pela oportunidade de fala, oportunidade de me manifestar, de conversar com todos os colegas que aqui se encontram. É um prazer enorme. Eu estou sempre à disposição dos colegas, tá? Nas redes, todos podem me encontrar. E eu só tenho que agradecer a Vossa Excelência, professora Luciana. Você é uma pessoa querida de muito tempo, que dividimos aula, dividimos a sala dos professores, né, e outros momentos super agradáveis. Muitos cafés. Muitos cafés. Mas eu só tenho que agradecer pela oportunidade, e o Brasil ele tem que seguir de uma forma democrática. Valho, é muito gostoso poder escutar você falar, porque a finalidade da nossa webinar é tirar um pouco do peso daquilo que está acontecendo conosco hoje, fazer um pouco da reflexão das nossas atividades enquanto operadores de direito. Você pontua de maneira brilhante na sua colocação, por isso que eu me sinto muito honrada de tê-lo conosco, porque, assim, independentemente da nossa antiga amizade, eu sempre o admirei pela excessiva razoabilidade e ponderação enquanto profissional que você sempre foi. E eu vou me permitir, inclusive, a tirar os protocolos do cargo em relação a Vossa Excelência ou não, porque estamos aqui entre amigos, e isso faz parte também, inclusive para as pessoas, para os nossos colegas, os nossos pares, estagiários que estão nos assistindo, porque eu acho que isso faz parte da construção da nossa profissão, né? Uma das coisas que eu gosto de comentar, e eu vou aproveitar a oportunidade do Marcelo, que ele não está aqui hoje, porque é ele sempre que apimenta um pouquinho as nossas conversas, e normalmente sou sempre eu que boto um pouco os panos quentes. Mas a verdade é que é o seguinte, o Marcelo sempre coloca uma coisa, que nós vivemos hoje um momento onde todo mundo, com a propagação das redes sociais, se tornou um expert em determinados assuntos, sem sequer conhecer as temáticas que estão sendo abordadas. E isso faz com que, em especial as questões jurídicas, acirre cada vez mais as polarizações das temáticas que estão sendo discutidas naquele momento em que vem à tona para poder ser conversado. Eu vou dar um exemplo básico do que eu acho que acompanhei, porque é recente, eu acho que está ainda bastante vivo na memória de todos, que é a questão relacionada ao voto impresso.
né? Nós verificamos uma questão que, na verdade, não existe discussão, existem discussões acadêmicas e existem discussões técnicas. As discussões acadêmicas, elas são passíveis de terem opiniões a favor ou contra. As discussões técnicas, não. Assim, a mesma coisa em relação às questões relacionadas, por exemplo, à medicina da saúde pública, vacina. Quem somos nós, advogados, para dizer se uma vacina é eficaz ou não? Não somos médicos e não temos conhecimento de saúde pública. E eu estou lhe dizendo isso em relação ao voto impresso, porque eu também não entendo nada e eu tenho certeza que você, meu amigo, apesar de um brilhante advogado, né, pode até entender bastante sobre hardware ou software, mas dificilmente nós como é que fala? A gente escreve sistemas ou desenvolve sistemas por aí, cada um no seu quadrado. O que eu estou querendo comentar contigo é que é o seguinte: as pessoas vão entrando dentro de determinados assuntos das quais não detêm conhecimento técnico nenhum e transformam aquela discussão técnica como se fosse uma verdade absoluta, falando uma série de bobagens das quais as mídias, e a mídia de forma geral, as mídias sociais, as redes sociais e a mídia de forma geral, que não está preparada para acompanhar esse assunto, acaba multiplicando como se fosse uma verdade absoluta. E aí é que entra, então, a nossa preocupação enquanto operadores de direito. Porque a sensação que eu tenho é que nós sempre entramos para poder apagar o incêndio numa discussão estapafúrdia como essa, em especial pós-1988, que se discute hoje o voto impresso. E aí eu vou lhe dizer isso do fundo, assim, com todo o respeito. O nosso presidente da República tem a opinião dele, mas ele não tem a tecnicidade para poder discutir isto a fundo. Assim como eu me considero da mesma forma. Assim como você, com todo respeito, meu amigo, porque eu acho que foge da nossa expertise de conhecimento poder dizer se essa temática, né, se a urna é violável ou não. Nesta temática, nós temos sim que nos submetermos a entendimentos daquelas pessoas, e precisamos ter a humildade para isso, de nos submetermos ao entendimento daquelas pessoas que entendem mais do que nós sobre aquele tema específico. E é isso que eu acho que me dá a sensação que falta, que está complicando um pouco as relações humanas, e em especial, e quando eu digo relações humanas, eu estou trazendo isso para o direito, porque vivemos isso no nosso dia a dia. Você pontuou a questão do lawfare, né? E aí o que é uma das temáticas que a gente mais discute aqui hoje, enquanto Comissão de Direito Constitucional, que é esse uso e manipulação das leis como um instrumento de combate sempre ao oponente, desrespeitando esses procedimentos legais que vêm descritos, inclusive desrespeitando os direitos individuais que se pretende eliminar e, não obstante, estejam escritos, no nosso caso, no Brasil, na Carta Magna, no artigo 5º da Constituição, né? E a mesma coisa que você pontuou a respeito, por exemplo, da liberdade de expressão, que eu achei fundamental, sensacional, quando você diz que a liberdade de expressão, e assim, meus colegas que estão nos acompanhando, eu vou fazer questão de frisar isso, não apenas os nossos pares, mas os estagiários de direito que estão nos acompanhando agora, para dizer o seguinte: liberdade de expressão, estou parafraseando o doutor Valho, hein? Por favor, essa palavra não é minha, mas com toda a nobreza, com toda a excelência. Liberdade de expressão não é um direito absoluto. A própria Constituição Federal veda o anonimato e ainda ela está sujeita às restrições conforme estão escritas na Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção prevê inúmeras possibilidades de se estabelecer restrições à liberdade de expressão, que se manifesta através, principalmente, da aplicação da responsabilidade adicional pelo exercício abusivo do direito. Então, vejam, por que eu estou frisando esses dois pontos que são
bárbaros, excelentes da sua fala, Vale. Não menosprezando os demais, mas eu estou fazendo dois ganchos com aquilo que você falou, antes de passar as perguntas dos nossos colegas, que tem um monte aqui. Mas eu não posso deixar de falar isso, porque, assim, enquanto Comissão de Direito Constitucional, a gente vive essa efervescência desses questionamentos, né, relacionados à liberdade de expressão. E aí, o que eu falo? As pessoas precisam estudar, Vale. As pessoas precisam se inteirar das questões. Não é apenas pegar a notícia, né, e passar para frente achando que aquilo é uma verdade absoluta, porque não é. Né? O professor Valho acabou de dar dois grandes paradigmas dentro da nossa estrutura que nós, advogados, e aí eu tomo a liberdade novamente, né, dentro dessa nossa webinar, de falar sobre o dever da indignação, que temos que capitanear nós, advogados, porque somos formadores de opinião. Primeiro, quando se fala em liberdade de opinião, liberdade de expressão, a gente tem que lembrar que não é um direito absoluto. Segundo, cuidado com o lawfare. Né? Vivemos hoje um momento de judicialização, de politização dos poderes institucionalizados no nosso país. Precisamos ter cuidado com isso. E nós, enquanto operadores do direito, não podemos fazer parte da massa, né, que repete isso sem ter qualquer tipo de consciência. Bom, para mim, assim como você, meu amigo, são temas que, assim, você percebe que eu, como uma boa italiana, além de não conseguir segurar as mãos, eu me emociono, né? Mas eu não posso deixar de respeitar o nosso horário e também respeitar os nossos colegas que estão nos assistindo. Eu tenho inúmeras questões que eu gostaria de fazer para você. Eu vou tomar a liberdade de fazer algumas questões, porque ainda estamos dentro inclusive para prestigiar, né, os nossos espectadores. A primeira questão que eu recebi, espera que eu estou pulando aqui, porque eu tenho umas 20, mas essa eu recebi, eu achei bastante interessante. Essa questão vem de, olha, Paranavaí, Paraná, tá vendo? Vem de outro estado já. Ana Clara Ribeiro dos Santos, ela é uma estagiária, na verdade, ela está se formando em Direito nesse semestre, e ela diz o seguinte: professor Valho, parabéns pela exposição. A minha questão diz o seguinte: professor, como operadores do direito, as mídias sociais têm feito um trabalho de desconstrução para o direito. Na sua opinião, o que os advogados ou advogadas poderíamos fazer para evitar esta proliferação de absurdos e notícias distorcidas que são vivenciadas não apenas como fake news, mas enquanto direitos que são publicados nas mídias em geral? A Ana Clara. Obrigado pela questão, doutora Ana Clara, né, que já está na boca do gol. Já está na iminência aí, né, de pegar a carteirinha, isso que é ótimo. Bom, é muito delicada essa situação, porque como os meios sociais são muito rápidos no tocante à disseminação das informações, né, eles acabam não tendo a devida análise, né, restritiva daquilo que está sendo feito. Né? Quando há essa disseminação desenfreada através dessas chamadas fake news em si, né, eu acho que, nesse caso, a gente tem que ficar bem alerta, e a partir do momento que a gente observa que isso está sendo disseminado, nós, como operadores do direito, como advogados, nós temos que praticar o ato contrário. Né? A gente tem que mostrar a realidade e mostrar a verdade do que aquele instituto que está sendo veiculado de forma incorreta. Isso cabe, né, ao advogado praticar. O advogado, ele é um participante social. Ele é um participante indispensável para que essa situação não ocorra, porque é ele que tem o devido conhecimento jurídico, né, de certos temas. E outro ponto, tá? Eu acho que quando há o abuso, né, de fake news por uma certa pessoa, né, esse fake news ele tem que ser combatido. Combatido de que forma?
através dos órgãos competentes. Então, fazer denúncia, essa denúncia ela pode gerar um inquérito a respeito, tá? Porque uma fake news pode gerar, obviamente, uma disseminação pandêmica, né? Pode gerar a morte de inúmeras pessoas. A partir do momento que você denuncia uma fake news, você aí faz com que haja a investigação do ato praticado e a responsabilização do autor da fake news. E isso, obviamente, com a participação aí nesse caso, dependendo do autor, né, ou do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual, e também, né, através das nossas comissões. As nossas comissões, né, a nossa OAB, né, ela tem o poderio também, né, dessas análises, dessas manifestações aos órgãos competentes, para que isso não ocorra. Quanto mais, né, a OAB tiver participação nesses casos, mais ordem nós teremos dentro do nosso país. Muito obrigada, professor. Eu tenho uma outra questão que vem de Maracaú. Eu não sei onde fica Maracaú. Quem nos encaminhou foi, não sei se é Maracatu ou Maracaú, vou pesquisar. Foi Antônio Carlos Cerqueira César. Professor, eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre esta ameaça de autoritarismo que paira diariamente sobre nós e que vem sendo potencializado cada vez mais pelo nosso presidente. Como o senhor acha que fica a Constituição Federal de 88 dentro deste nosso cenário que vivemos? Estamos em ameaça? Interrogação. Vamos lá. Obrigado também, doutor Antônio, pela pergunta. Eu acho que nós não temos uma ameaça em si, por enquanto. Ainda não é uma ameaça, mas que nós devemos nos manifestar, porque convocação de atos institucionais contrários, tá, aos direitos previstos constitucionalmente, isso acaba trazendo, tá, como eu posso dizer, uma confusão, tá, uma confusão social. Essa confusão social é a que me preocupa. Essa polarização que me preocupa. E isso pode gerar aí, nesse caso, um grande problema. Eu falo isso porque nós temos agora, no dia 7 de setembro, nós temos uma polarização nas manifestações que ocorrerão no dia 7 de setembro. E o que me deixa muito preocupado é o combate, né? Um combate, se o combate fosse tão somente ideológico, filosófico, ideológico, político, tudo bem, mas hoje, infelizmente, as pessoas elas acabam praticando atos de violência nessas manifestações. Exatamente. Né? Então, eu me preocupo mais com isso, mas eu ainda acredito e muito, né, nos poderes constituídos, acredito demais, confio demais, né, na nossa democracia e que a nossa Constituição ela permanecerá intacta e a nossa democracia em si permanecerá intacta. Tá? Obviamente que nós teremos algumas situações aí pela frente, tá, de discussão, que isso já está sendo plantado politicamente, de discussão de validade de futura eleição. Né? Isso já está sendo plantado agora. Só que o Poder Judiciário e a OAB, com certeza, terão aí a oportunidade de mostrar à sociedade exatamente o que é certo e o que é errado e fazer com que a ordem permaneça adequada e a paz permaneça também. Agora, um minuto. Luciana, Pronto, achei. desculpa Pois te não. interromper.
Imagina. Você tinha feito uma pergunta no iniciozinho da nossa fala a respeito da nomenclatura, né, de deficiência, né? Só para essa resposta, para não perder, para um minutinho. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, tá? Antes se falava em portador com deficiência. Isso. Houve uma modificação através da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa nomenclatura foi modificada, porque a pessoa ela não porta deficiência, né? Nesse caso, sempre vem a pessoa humana anteriormente a essa situação. E eu, particularmente, nas aulas que eu proponho, né, desse tema, eu também acho que o termo pessoas com deficiência também não é um termo adequado, né? Eu acho que a gente poderia, né, conceituar e denominar pessoas com menos eficiência, porque todos nós somos eficientes. Menos eficiência, porque cada um de nós temos, né, uma eficiência X, um Y menor. Então, o nome deficiência, ela, para mim, é um termo pejorativo ainda. Tá? Então, a gente ainda tem um tempo ainda para evoluir nessa nomenclatura, para que a gente tenha, até pela denominação, a gente não carregue, né, um termo discriminatório. Perfeito. Nossa, eu achei lindo esse termo, sabia? É verdade, porque a realidade é essa, nós somos todos humanos, só que alguns têm uns potenciais a mais, outros a menos, em todos os sentidos, e não valorizando mais uns ou mais outros, aquilo que nós estávamos conversando, né? Exato. Nós temos habilidades para letras, outros têm habilidades para informática, outros têm habilidades de tantas outras habilidades que existem por aí. E eu confesso a você, Vale, que eu nunca tinha ouvido isso com eficiência, né? E eu acho, inclusive, isso digno. Eu acho que isso confere dignidade àquelas pessoas que, de fato, são portadoras de total dignidade, mas que têm algumas restrições, assim como todos nós temos, quer dizer, não nos fazem diferença. E pronto, vou levar esse conceito para os meus alunos. E hoje de manhã foi interessante, porque a gente estava conversando sobre isso na aula de Direito Constitucional, e é muito gostoso, porque eu tenho uma turma de primeiro ano, então é aquele ano que a galera vem assim, achando que vai mudar o mundo, e isso é muito gostoso. Muito bom. Muito bom. E uma das coisas que discutíamos era exatamente isso. E eu vou aproveitar a oportunidade que falamos aqui sobre as pessoas, deixa eu repetir, são menos eficientes, é esse o termo? Menos eficientes, perfeito. Que nós falamos sobre isso, e hoje eu conversava na aula prática, enfim, hoje estamos ainda virtual, e eu queria, e uma coisa que me foi perguntado, e eu vou repassar a pergunta a você em função da sua historiografia, dos seus estudos, porque eu acho que você é muito mais técnico, você tem conhecimento você é muito mais expert do que eu para responder. Eu tenho um aluno que me dizia assim, professora, eu sou LGBT, ok? A senhora acha que nos próximos anos, nós que fazemos parte hoje da minoria, podemos ser reconhecidos como maioria e que os nossos direitos, de fato, podem ser exercidos e vividos? E aí eu estou perguntando isso não só em relação à população LGBT, eu estou perguntando isso naquilo que você faz no seu dia a dia e no seu dever de indignação enquanto advogado, porque eu sei que você milita numa área que, de fato, você tem que se indignar muito para poder combater, né, o bom combate dentro da sua área de expertise. E aí eu pergunto para você, o que você sente isso? Porque eu confesso a você que nesta seara eu não posso palpitar, porque, como você sabe, a minha especialidade é direito público, eu sou administrativista, então eu não tenho essa ligação direta com pessoas humanas, e sim com um Estado, mas isso é de um interesse imenso que eu gostaria de ouvir da sua parte. Vamos lá, é bem apaixonante essa matéria, né? Porque a gente parte de um princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Sendo que esse princípio faz com que não haja qualquer
qualquer diferença entre nós, independentemente. Eu entendo que socialmente nós temos as minorias, mas a partir do momento que a sociedade ela começa a observar essas minorias, tá, como uma situação estável, uma situação sem discriminação, obviamente que isso faz com que não haja mais a caracterização de discriminações. A inclusão é importante, né? A chamada inclusão social. Eu posso aqui até me manifestar falando de uma situação também real, e ontem e anteontem nós tivemos, e também semana passada, salvo engano, o excelentíssimo ministro da Educação falando, né, que não é possível, numa classe regular, né, pessoas com deficiência e assim por diante, né? Olha, a fala é equivocada, totalmente equivocada, quebra o princípio da dignidade humana, fere a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi recepcionada como norma constitucional, tá? Como norma constitucional, como emenda constitucional, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, e nós temos uma legislação importantíssima que está em vigor, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão ela está pautada num tratado, né, internacional, tanto, né, desse que foi recepcionado, mas também num outro tratado, chama-se Tratado de Salamanca. Esse Tratado de Salamanca, ele tem como princípio, e a Lei Brasileira de Inclusão também tem esse princípio, que não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à escola ou à universidade, mas quem tem que se adaptar à escola ou à universidade, quem tem que se adaptar é a escola e a universidade. Ou seja, então, você não pode discriminar e isolar isso, as pessoas com deficiência. Não é possível. Senão, em vez de você praticar a inclusão, que é um princípio a ser seguido, você está praticando o ato chamado de exclusão, discriminação explícita, patente, tá? Então, o grande problema aqui, por que eu cheguei nisso? Porque eu acho que a gente tem aparato legal, tá? Aparato legal. Só que nós temos uma inefetividade dos direitos, tá? E, infelizmente, isso a gente discute muito na pós-graduação, né? E essa inefetividade de direitos acaba nos trazendo um vácuo, como se não existissem esses direitos. Não, esses direitos existem. É que nós temos que explorar esses direitos. Nós temos que seguir aquele princípio que o direito não socorre os que dormem. Então, quanto mais nós nos manifestamos, quanto mais nós nos indignamos, obviamente que os direitos são mais efetivados. Marcelo, eu quero aproveitar e fazer um gancho e agradecer a sua colocação nesse sentido, porque, assim, uma das coisas que eu reiteradamente reclamo, porque eu brinco com os meus alunos, como velha que sou, então eu tenho os direitos, aí é o meu cabelo branco, porque tudo isso que está aqui é pintado, já é de mentira, porque eu tenho meus fios brancos. Nós temos. Mas é o que nos dá, a possibilidade de ter alguns chiliques para dizer algumas coisas assim dentro do contexto e de indignação. Eu tenho um ranço absoluto nesta palavra minoria. Porque não é minoria. Negro não é minoria, gay não é minoria, pessoa menos eficiente não é minoria, é ser humano e acabou. Marcelo. A Constituição, meu amigo, não fez diferença entre essas pessoas e nós precisamos parar de fazer esses discursos, porque a inclusão tem que ser feita, como você muito bem pontuou, antes da inclusão vem a pessoa. Antes da escola vem o ser humano, então é o objeto que se adequa ao ser humano e não vice-versa. E eu acho que nós, operadores de direito, nós não podemos nos sucumbir, temos que ser intransigentes nessas questões. Você dentro da sua área, eu dentro da área. Eu tenho 3 colegas que trabalham com ele, que são 2 boas amigas que trabalham na defesa, uma parte do feminismo, outras meninas do LGBT, e elas viram para mim e falaram assim, Lu,
Quando você faz, eu falo, gente, para mim não tem meio termo. Não existe LGBT, não existe negro, existe ser humano. Se foi violado, tem que brigar, tem que discutir, entendeu? Porque a nossa Constituição, ela não fez o poder constituinte originário, ele não fez essa discriminação somos nós que fazemos. Por quê? Porque nós não observamos os nossos preceitos constitucionais. E enquanto nós ficarmos discutindo essa questão, isso vai cada vez mais nos colocar num ponto de baliza abaixo daquilo que tem que ser discutido. E não podemos ser... E esta, eu digo assim, é a minha opinião, mas eu sei que eu sou um pouco radical com isso. Por quê? Porque eu ainda tenho uma forma, Vale, de ver a Constituição da maneira como nós estudamos. Eu estudei direito em outra época daquilo que se aparece hoje em dia. A nossa interpretação, de uma certa forma, eu não vou dizer que era uma interpretação excessivamente literal, mas eu estudei hermenêutica constitucional, da qual eu não tinha grandes interpretações além daquilo que o próprio texto constitucional estava descrito. Então, assim, hoje... E aí eu vou aproveitar e fazer o gancho com essa pergunta que eu recebi de um colega que veio, aliás, não é um colega, é uma querida amiga minha que mora em Itapi, amiga minha não, amiga nossa, é uma advogada, e que é a doutora Mayra Recchia. Ela é uma das, a meu ver, uma das grandes advogadas feministas da nova geração, né? Belíssima, da nova geração, e que ela pergunta exatamente isso. Ela fala assim, professor, nós, advogados, estamos vendo diariamente a nossa Constituição ser vilipendiada. Na sua opinião, o senhor acha que a OAB ou um grupo de advogados legitimados poderiam ou deveriam intervir cada vez mais, ou enquanto cidadãos, ou enquanto profissionais, juntos às ações do Supremo Tribunal Federal nessas questões relacionadas às minorias, aí ela coloca entre aspas, para expor o entendimento da nossa classe em relação a estas temáticas na defesa da nossa Constituição Federal? Pronto. Sim, eu concordo plenamente, porque nós temos um órgão poderoso que ele tem acesso, que é até parte legítima para propor ações constitucionais, né? Ações civis públicas. Então, obviamente que nós temos, né, aí um poderio enorme. Se nós nos juntássemos, né, e praticássemos esses atos, porque esses atos, eles, além de serem atos de indignação, eles também têm um outro cunho, didático. São atos didáticos. E a partir do momento em que a sociedade observa, né, os atos sendo praticados pela OAB, nós temos um outro reflexo, que eu acho que é importantíssimo, que é um maior respeito ao advogado, né? Verificando que o advogado não é tão somente um custo, né? Mas ele também é, né, uma entidade indispensável para que a sociedade ela tenha um certo equilíbrio. Então, eu concordo plenamente, eu acho que isso é indispensável, né? Nós, né, a Lu, né, e mais vários advogados constitucionalistas, nós tivemos a oportunidade, né, de nos manifestar no Tribunal Interamericano, né, de Direitos Humanos, né, alguns dias atrás. Então, eu acho que isso ele tem que ser constante, para que, obviamente, né, a gente possa mostrar também, é o que foi falado, a gente possa mostrar qual é a interpretação correta para a Constituição, a interpretação correta dos direitos que ali estão sendo colocados, que foram colocados através da Assembleia Constituinte. Tá? O poder originário, né, ele se manifestou e nos trouxe, né, a carta. Então, quanto mais nós nos manifestarmos, mais a sociedade ficará protegida. Eu particularmente penso de maneira similar. Eu tinha vontade aqui de me alongar bastante tempo, mas aqui eu vou aproveitar e vou fazer dois ganchos que eu não posso deixar passar. A primeira é o seguinte:
Eu concordo contigo reiteradamente que podemos nos unir, então, em relação à fala da Mayra, porque essa foi uma conversa que nós tivemos. E eu acho que, além da OAB, nós podemos fazer isso enquanto colegas de operadores de direito. O que nós fizemos, né, para quem não sabe, gente, eu, o professor Vale, o professor Marcelo, nosso vice-presidente, alguns outros colegas, capitaneado pelo professor Flávio Martins, nós tivemos uma discussão, entramos com uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as questões relacionadas à Lei de Segurança Nacional, né? Mas foram professores, amigos, um grupo de amigos que verificou que bater aqui não adiantava, então nós fomos pedir apoio externo. E olha, Valho, eu vou lhe dizer uma coisa, eu achei essa uma atitude pioneira que foi capitaneada pelo professor pelo professor Flávio, e eu disse isso ao Marcelo, eu acho que essas são atividades que nós precisamos fazer enquanto colegas, independentemente das questões da OAB. E apesar de estarmos num canal da OAB, e eu vou lhe dizer isso porque somos seres políticos, né, jurídicos. Muitas vezes a nossa entidade, a nossa classe deixa de se manifestar, porque quando nós usamos um canal como esse, às vezes a nossa fala num canal como esse, num momento como esse, pode ser interpretado como o entendimento da OAB e gerar um equívoco muito grande. A gente vivenciou isso algumas vezes, uma ou duas vezes, em relação a uma ou duas falas do nosso atual presidente, Felipe Santa Cruz, onde ele se manifestava enquanto pessoa, mas muitas vezes a mídia achou que era a OAB se manifestando. O nosso presidente Caio ele tem um receio, com justa razão, muitas vezes para que nós tenhamos muita cautela para fazer esse tipo de atitude. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa eu posso lhe dizer em relação ao presidente Caio. Eu acho que, dependendo dos assuntos, nós poderíamos, sim, internamente nos organizarmos e estruturar essas temáticas e pegar o gancho com a fala da Mayra para que pudéssemos levar essas discussões, se for o caso, ao Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou lhe dizer o seguinte, Vale, eu quero colocar a Comissão de Direito Constitucional, inclusive a estrutura da OAB, a estrutura que nós temos no nosso back-office, porque nós somos uma comissão mãe, e isso eu tenho orgulho de falar, porque todas as demais comissões, com exceção da ética, que é outra coisa, mas em termos acadêmicos, a nossa Constituição a nossa comissão é uma comissão mãe, colocar à disposição de você, para que você possa, quando for o caso, nos acionar, para que possamos juntos juntar esforços nesse sentido, se você concorda com a nossa opinião, para que juntos possamos, se for o caso, chegar lá nos órgãos institucionais, nos poderes constituídos e tentar fazer um pouco da diferença daquilo que nós temos e usar essa possibilidade que nós temos em mão, de questionar os direitos e tentar fazer, meu amigo, com que essa maledetta, né, como boa italiana, com essa maledetta palavra minoria seja tirada da nossa Constituição. Porque antes de qualquer coisa, antes de raça, credo, religião, condição social, eficiente, deficiente, nós somos seres humanos. E, antes disso, para a Constituição, somos cidadãos e cidadãs, ponto, né? Enfim, então eu quero, em nome da nossa comissão, eu vou passar a palavra para você fazer a sua colocação final. Eu só não me estendo porque eu tenho tempo lá do pessoal da comissão, porque eu tenho mais umas 15 perguntas aqui para fazer para você. Mas foi uma honra recebê-lo. Eu preciso render para você as minhas homenagens à sua brilhante exposição. Você, como sempre, um professor maravilhoso, refletiu conosco aqui sobre diversos paradoxos que nós vivemos no nosso cotidiano, na nossa vida prática, focado dentro das nossas prescrições. Nós estamos vivenciando um momento de gravidade, de crise social, política, que o nosso país está passando, né, nesse momento de adaptação. Aliás, não é adaptação, de amadurecimento democrático, acho que essa seria a melhor palavra. E você veio aqui nos alertar para esses feixes, né, de luz que nós temos, para que possamos afastar esses rompantes de autoritarismo que às vezes caem em cima da nossa nação.
Então, eu queria, mais uma vez, em meu nome, como presidente da Comissão de Direito Constitucional, que estou temporariamente, mas em nome do presidente Caio, de todos aqueles aqui que nos assistem, expressar a nossa gratidão por você ter cedido o seu tempo e fazer uma exposição tão brilhante. E deixar abertas as nossas portas para que você possa contribuir. Estamos juntos, inclusive, para o trabalho corporal e voluntário. Sim. Bom, Lu, aqui eu posso, né? Lu, eu só tenho que Sem dúvida! agradecê-la. É uma baita oportunidade. Eu sou um admirador do seu trabalho há muitos anos, né? Tanto na advocacia como na docência. E isso você sabe muito bem, desde a nossa época de docência juntos. Mas eu gostaria de agradecê-la como presidente da comissão, gostaria de agradecer o presidente Caio, gostaria de agradecer ao nosso colega, né, Dr. Marcelo, também, que infelizmente não aqui se encontrava. Agradecer também a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu me sinto honrado pelo convite, me sinto honrado pelas palavras. Você sabe que eu sou muito simples no meu tratar, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, então eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui, ter a oportunidade de falar, e que, com certeza, aquilo que houver, né, eu estarei à disposição para contribuir, para ajudar a nossa nação. E aqui eu gostaria também de novamente reiterar, eu não sou, é uma manifestação apartidária. Nós estamos falando aqui de direito, né? Eu não sou filiado a nenhum partido, absolutamente, sabe? A minha intenção aqui é mostrar, né, que nós temos o poder nas mãos de fazer com que o nosso país seja estável e que essas situações que nós estamos passando, que acabam trazendo para alguns uma certa temeridade, sejam afastadas, né? E que nós vamos conseguir, nós vamos passar com isso, porque isso é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno mundial, né? Que isso vem acontecendo. Então, nós temos que trazer ordem, e a ordem trará isso que nós estamos almejando. Muito obrigado pela oportunidade de novo. E eu fico à disposição dos colegas através das minhas redes, né, sociais, que é P-R-O-F, Marcelo Valio, é V-A-L-I-O, tá? Lá eu sempre me manifesto, converso com todas as pessoas, não importa o tema, e obviamente eu respeito as opiniões que eles se encontram sempre. Mas, Lu, muito obrigado ao AB de coração. Imagina, Marcela, a gratidão é nossa, e eu vou encerrar com a fala de uma colega nossa que escreveu aqui no chat dizendo o seguinte, da Tamara Cristina de Souza. Professora, acredito que a OAB tem sim o poder, dever de intervir. Não precisamos, de fato, mais de notas de repúdio, precisamos de ações reais. Marcelo, a OAB está à sua disposição, a Comissão de Direito Constitucional está à sua disposição. A sua causa do seu dia a dia está à sua disposição. Estamos juntos nessa luta, porque, antes de qualquer coisa, defendemos o Estado Democrático de Direito, defendemos aquilo que fez com que viéssemos um dia escolher fazer direito. Exato. Um beijo no seu coração. Mais uma vez, gratidão pela sua excelente exposição e pela sua bondade de cessão do seu tempo para partilhar conosco o seu conhecimento. E olha, meu amigo, eu espero que a gente possa em breve se abraçar, porque faz Sim. muitos anos que eu não te vejo, a vossa família também. Então, que vocês fiquem com Deus, um abraço à sua esposa, seus filhos e todos aqueles que nos assistem, os colaboradores da Secretaria das Comissões, o Iago que está aqui, que nos deu o apoio nesse back-office, a Saíne, a Danila, a galera da OAB, que eu falo que eu brinco com eles, que aqui a gente tem que tirar a liturgia do cargo, porque são bons amigos, é uma juventude, vale o que, olha, vale de 10. Enquanto eu demoro 10 horas para conectar, eles em 5 minutos está tudo pronto. Eles são sensacionais. Então, que todos eles, a Danila, a Fabiana, que eu estou vendo aqui também, recebam os nossos beijos, os nossos abraços. Estamos aqui junto com vocês. E todos aqueles que estiveram conosco, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus e se cuidem, porque o bichinho invisível
maldoso ainda está por aí, tá bom, gente? Um beijo. Até mais no Beijo a coração de todos. todo mundo. Tchau, Obrigado. tchau. Imagina.